Bem-vindos, meus caros cinéfilos e minhas caras cinéfilas, a mais um Cinema Brasilis Drops, esta série que é derivada da nossa playlist do canal Cinemascope Cinema Brasilis, em que eu faço um panorama histórico do cinema brasileiro de ponta a ponta. Um deles é Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, e é sobre ele que eu quero falar. Joaquim Pedro de Andrade é um dos pioneiros do cinema novo. Quando o cinema novo ganha corpo no Rio de Janeiro, o Joaquim Pedro de Andrade já estava aí realizando obras importantes. Uma delas é o curta-metragem Couro de Gato, que foi inserido no filme 5 vezes Favela. Couro de Gato foi premiado no exterior, mostrou essa veia, né, do Joaquim voltada justamente aos problemas sociais do Rio de Janeiro. Depois ele realizou um documentário sobre o Garrincha, né? Sobre o futebol brasileiro, e no final dos anos 60, já na terceira fase do cinema novo, quando o cinema novo vai sentir na pele de fato os efeitos da repressão militar com o ato institucional número 5, ele realiza Macunaíma. E é bem interessante esse momento do cinema novo, porque a partir do AI-5, em dezembro de 68, os cineastas cinemanovistas entendem que só vai haver uma possibilidade de se realizar um cinema crítico e um cinema sério no país, que é justamente tentando negociar os assuntos aí abordados, a forma abordada, a estética do cinema com as instâncias superiores aí que controlam o movimento do produto cultural dentro do país e fora dele, não é? Nesse momento é criada a Embrafilme, que é a empresa brasileira de filmes criada pelo Estado, mas presidida pelo Roberto Farias, que é um cineasta do cinema novo e que vai sabiamente fazer aí esse contraponto entre a ação criativa e o peso do Estado, na medida em que nós estamos falando de uma época de extrema censura. Bom, Macunaíma, como vocês devem imaginar, é baseado no livro de Mário de Andrade, de 1928. É o herói sem nenhum caráter, né? O modernista Mário de Andrade tentou criar ali uma síntese do brasileiro pelas suas raízes indígenas, pelas suas raízes escravas, pelas suas raízes europeias, fazendo uma síntese ali, mostrando como o brasileiro, na verdade, é um herói sem nenhum caráter. E quando ele diz sem nenhum caráter, não quer dizer necessariamente que seja uma má pessoa, mas que por ter vários caracteres dentro de si, acaba não tendo nenhum, porque não há nenhum que o defina. E no final dos anos 60, o Joaquim Pedro de Andrade vai fazer essa adaptação de Macunaíma, tentando inclusive resgatar essa antropofagia, né? Inclusive atualizando algumas coisas na história. Veja, por exemplo, que a personagem Si, que no livro é uma guerreira, né? É uma índia, ela é uma guerreira feroz, né, bastante aguerrida. No filme do Macunaíma, ela se torna uma guerrilheira que é morta justamente numa ação contra policiais. O Joaquim Pedro de Andrade também vai investir muito nas cores do filme. O filme é colorido, então as cores bastante estouradas, né, trazendo aí um clima de psicodelia e de tropicalismo também. Ou seja, ele está tentando pegar aquele ideário antropofágico de Oswald de Andrade e de outros modernistas como o próprio Mário e transformar isso numa antropofagia cinematográfica na medida em que o filme vai flertar inclusive com as próprias chanchadas de carnaval, nas piadas, nas situações absurdas e no próprio elenco. Nós temos Grande Otelo, né, fazendo essa ponte entre a tradição cinematográfica dos anos 50 e 40 e esse novo cinema que nascia. Mesmo Macunaíma tendo sido produzido pela Embrafilme, ou seja, uma empresa ligada diretamente ao Estado, isso não impediu que o filme sofresse com a censura. Foram cortadas aí mais ou menos umas 30 cenas consideradas grotescas, e eram apenas cenas de nudez, né? Uma nudez mais acentuada aqui e ali, isso teve que ser cortado. Mesmo assim, o Joaquim conseguiu driblar
toda a cefalia da divisão de censura, né, do governo, colocando ali algumas tiradas muito sutis, como por exemplo no momento em que o Macunaíma se reencontra, né, com a mãe dos lagos ali, a Yara, né, nós ouvimos a música Glória aos homens que elevam a paz dessa pátria querida que é o nosso Brasil, não é? Quer dizer, ele coloca uma espécie de ironia para poder ao mesmo tempo fazer parecer que ele está exaltando o Brasil de então, quando na verdade ele está mostrando que o Brasil de então é uma nação que está devorando as suas melhores mentes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse filme, sobretudo pelo aspecto surrealista que ele traz. É uma pérola do nosso cinema. Então eu espero que vocês gostem de Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, produzido em 1969. Até a próxima!